O Antigo Egito foi uma das civilizações mais fascinantes e influentes da história. Localizado no nordeste da África, às margens do rio Nilo, o Egito Antigo floresceu por mais de 3 milênios, desde aproximadamente 3100 a.C. até 30 a.C. Uma das características mais marcantes do Antigo Egito era sua organização política e social. O país era governado por faraós, que eram considerados deuses vivos e detinham todo o poder. A sociedade era estratificada, com os nobres e sacerdotes no topo, seguidos pelos escribas, artesãos, camponeses e escravos. A religião também desempenhava um papel central na vida dos antigos egípcios. Eles acreditavam na existência de muitos deuses e deusas, e o faraó era considerado o intermediário entre os deuses e os seres humanos. A construção de templos e monumentos religiosos era uma das principais atividades do Estado. A economia do Antigo Egito era baseada principalmente na agricultura, devido à fertilidade do solo do Nilo. Os egípcios desenvolveram avançados sistemas de irrigação para aproveitar as cheias do rio e cultivar alimentos como trigo, cevada, linho e vegetais. Além da agricultura, o comércio também desempenhava um papel importante na economia egípcia, com o país exportando produtos como ouro, incenso, papiro e tecidos. A escrita também foi uma conquista significativa do Antigo Egito. Eles desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica, composto por símbolos que representavam palavras ou sons. Essa forma de escrita era usada principalmente pelos sacerdotes e governantes, enquanto os escribas usavam uma forma simplificada chamada hierático. Outra característica notável do Antigo Egito eram suas impressionantes construções. As pirâmides de Gizé, como as famosas pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, são um exemplo icônico da arquitetura egípcia. Além disso, eles construíram templos, túmulos, obeliscos e estátuas colossais. No campo da arte, os antigos egípcios produziram belas pinturas murais, esculturas, joias e objetos de cerâmica. Suas obras de arte eram frequentemente simbólicas e retratavam cenas religiosas, da vida cotidiana e da realeza. O Antigo Egito deixou um legado duradouro na história da humanidade. Seus avanços na engenharia, matemática, medicina e astronomia foram notáveis para a época. Além disso, suas crenças religiosas e mitologia influenciaram muitas outras culturas ao longo dos séculos. O Antigo Egito continua a ser um tema de fascínio e estudo até os dias de hoje. Certamente, vou compartilhar mais informações sobre o Antigo Egito. Uma das características marcantes do Antigo Egito era o seu sistema de crenças e práticas religiosas. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e na existência de um mundo espiritual. Eles acreditavam que, após a morte, a alma passaria por um julgamento no tribunal de Osíris, onde a pessoa seria pesada em uma balança para determinar sua virtude. Se a pessoa fosse considerada justa, ela teria uma vida eterna no campo de juncos, um paraíso celestial. Por isso, eles construíram tumbas e templos elaborados para honrar seus mortos e garantir sua passagem para a vida após a morte. Os antigos egípcios também eram conhecidos por sua avançada medicina. Eles tinham conhecimento sobre o corpo humano, diagnóstico de doenças e técnicas de tratamento. Os médicos egípcios utilizavam ervas medicinais, realizavam cirurgias, incluindo a remoção de tumores, e até mesmo realizavam autópsias para estudar o corpo humano. Além disso, eles desenvolveram técnicas de mumificação, que consistiam em preservar o corpo dos mortos para a vida após a morte. Em termos de arquitetura, o Antigo Egito é famoso por suas magníficas pirâmides. As pirâmides de Gizé, construídas como túmulos para os faraós, são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essas estruturas maciças foram construídas com precisão e engenhosidade, usando pedras enormes e técnicas avançadas de construção para criar monumentos duradouros. Além das pirâmides, os egípcios também construíram templos impressionantes, como o Templo de Karnak e o Templo de Luxor, que eram dedicados aos deuses e eram usados para rituais religiosos. A astronomia também desempenhou um papel importante na vida dos antigos egípcios.
Eles observavam o céu noturno e desenvolveram um calendário baseado nos movimentos das estrelas e do Sol. Essa compreensão do céu também estava relacionada às suas crenças religiosas, pois eles associavam os deuses e as deusas a diferentes corpos celestes. Além disso, os egípcios eram conhecidos por suas habilidades na produção de tecidos e na fabricação de objetos de cerâmica. Eles produziam tecidos finos de linho, que eram altamente valorizados e exportados para outras regiões. A cerâmica egípcia era decorada com padrões intrincados e usada para fins domésticos, como armazenamento de alimentos e água. Esses são apenas alguns aspectos fascinantes do Antigo Egito. Sua cultura, crenças e realizações influenciaram profundamente o desenvolvimento humano ao longo dos séculos, tornando-o uma das civilizações mais notáveis da história. Os antigos egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e tinham uma série de crenças e práticas relacionadas a esse tema. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas apenas uma transição para uma nova forma de existência. Uma das crenças centrais era que a alma humana era composta por diferentes partes. O Ka era parte da alma que representava a vitalidade e a energia de uma pessoa, enquanto o Ba era parte da alma que permanecia conectada ao corpo após a morte. Acreditava-se que o Ba poderia se mover livremente e visitar o mundo dos vivos. Além disso, acreditava-se que a pessoa possuía um AKH, que era a parte imortal da alma que continuaria a existir após a morte. Os egípcios acreditavam que, após a morte, a alma passaria por um julgamento no tribunal de Osíris. Nesse julgamento, o coração da pessoa seria pesado em uma balança contra a pena da verdade. Se o coração fosse mais leve do que a pena, isso significava que a pessoa havia vivido uma vida justa e virtuosa. Nesse caso, a pessoa seria considerada digna de uma vida eterna no campo de juncos, um paraíso celestial onde poderia desfrutar de todas as alegrias e prazeres da vida. Para garantir uma passagem bem-sucedida para a vida após a morte, os antigos egípcios realizavam uma série de rituais e práticas funerárias. Eles acreditavam que era importante preservar o corpo para que a alma pudesse reconhecê-lo e habitá-lo na vida após a morte. Por isso, desenvolveram técnicas de mumificação, que envolviam a remoção dos órgãos internos, a secagem do corpo com sais e a aplicação de substâncias preservativas. Os egípcios também construíam tumbas elaboradas, como as pirâmides, para abrigar o corpo e os objetos pessoais do falecido. Essas tumbas eram equipadas com oferendas de alimentos, bebidas e objetos que acreditavam serem necessários para a vida após a morte. Além disso, eles acreditavam que a alma precisava de um corpo físico no mundo dos mortos e, portanto, criavam estátuas chamadas de estátuas de Ka, para representar o falecido. A importância da vida após a morte na cultura egípcia também é evidente na construção de templos e monumentos funerários. Os egípcios acreditavam que a alma do falecido precisava ser alimentada com orações, oferendas e rituais realizados pelos vivos. Por isso, os templos eram construídos como locais de adoração aos deuses e para honrar os mortos. Essas crenças e práticas relacionadas à vida após a morte eram centrais para a cultura egípcia e influenciavam muitos aspectos da vida cotidiana e da organização social. Acreditava-se que a preparação adequada para a vida após a morte garantiria uma. Os egípcios acreditavam que, após a morte, a alma passava por uma jornada para chegar à vida após a morte. Eles acreditavam que a alma precisava atravessar o submundo, um lugar perigoso e cheio de desafios, antes de alcançar o paraíso celestial conhecido como campo de juncos. Após a morte, a alma era separada do corpo e passava por um processo de julgamento no tribunal de Osíris. Nesse julgamento, o coração da pessoa falecida era pesado em uma balança contra a pena da verdade, que representava a justiça. Se o coração fosse mais leve do que a pena, isso significava que a pessoa havia vivido uma vida justa e virtuosa, e a alma seria considerada digna de entrar no campo de juncos. Uma vez que a alma fosse considerada justa, ela poderia desfrutar de uma vida eterna no campo de juncos.
Nesse paraíso celestial, a alma teria acesso a todas as alegrias e prazeres da vida, incluindo alimentos, bebidas, música e companhia agradável. Acredita-se também que os entes queridos que já haviam falecido estariam reunidos no campo de juncos, permitindo que a alma se reunisse com seus familiares e entes queridos. No entanto, se a pessoa não tivesse vivido uma vida justa e tivesse um coração mais pesado do que a pena da verdade, a alma seria condenada a um destino menos desejável. Acredita-se que a alma seria devorada por um demônio chamado Amit, que era uma criatura com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseira de hipopótamo. Essa seria uma punição para aqueles que não tivessem vivido uma vida virtuosa. Além disso, os egípcios acreditavam que o Ba, uma parte da alma que permanecia conectada ao corpo após a morte, poderia visitar o mundo dos vivos e interagir com os entes queridos. Os egípcios realizavam rituais e oferendas para alimentar o Ba e garantir que ele continuasse a cuidar das necessidades do falecido na vida após a morte. Essas crenças sobre o destino da alma após a morte eram centrais para a cultura egípcia e influenciavam muitos aspectos da vida cotidiana e da organização social. A preparação adequada para a vida após a morte, por meio de rituais funerários e práticas religiosas, era considerada essencial para garantir uma passagem bem-sucedida e uma vida eterna no campo de juncos. Vou contar mais sobre as crenças e práticas dos antigos egípcios em relação à vida após a morte. Uma das crenças centrais era que a alma humana era composta por diferentes partes. Além do Ka e do Ba, que mencionei anteriormente, os egípcios acreditavam que a pessoa possuía um AKH. O AKH era considerado a parte imortal da alma, que continuaria a existir após a morte. Acredita-se que o AKH se tornaria uma estrela brilhante no céu noturno, conectando a alma do falecido ao reino divino. Para garantir uma passagem bem-sucedida para a vida após a morte, os egípcios realizavam diversos rituais e práticas funerárias. Um dos aspectos mais conhecidos desses rituais é a mumificação. A mumificação era um processo complexo que envolvia a remoção dos órgãos internos do corpo, a secagem do corpo com sais e a aplicação de substâncias preservativas. Acreditava-se que a preservação do corpo era importante para que a alma pudesse reconhecê-lo e habitá-lo na vida após a morte. Além da mumificação, os egípcios também construíam tumbas elaboradas para abrigar o corpo e os objetos pessoais do falecido. As tumbas eram equipadas com oferendas de alimentos, bebidas e objetos que acreditavam serem necessários para a vida após a morte. Acredita-se que essas oferendas serviam para nutrir a alma do falecido e garantir seu bem-estar na vida após a morte. Os egípcios também acreditavam na importância dos rituais e das orações realizados pelos vivos em honra aos mortos. Templos e monumentos funerários eram construídos como locais de adoração aos deuses e para honrar os mortos. Esses locais eram frequentados pelos vivos, que realizavam rituais, oferendas e orações em nome dos falecidos. Acredita-se que essas práticas ajudavam a alimentar a alma do falecido e garantir sua felicidade na vida após a morte. Além disso, os egípcios acreditavam que a alma precisava de um corpo físico no mundo dos mortos. Por isso, criavam estátuas chamadas de estátuas de Ka, para representar o falecido. Essas estátuas eram colocadas nas tumbas e acredita-se que serviam como um recipiente para a alma do falecido habitar. Essas crenças e práticas relacionadas à vida após a morte eram centrais para a cultura egípcia. Acreditava-se que a preparação adequada para a vida após a morte garantiria uma passagem bem-sucedida e uma vida eterna no campo de juncos, onde a alma poderia desfrutar de todas as alegrias e prazeres da vida. Os egípcios construíam tumbas elaboradas e realizavam oferendas para os mortos como parte de suas crenças e práticas religiosas relacionadas à vida após a morte. Essas ações eram consideradas essenciais para garantir o bem-estar da alma do falecido na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que, após a morte, a alma continuava a existir e precisava de um corpo físico e de sustento para sobreviver na vida após a morte.
Eles acreditavam que a alma do falecido precisava reconhecer seu corpo mumificado e habitá-lo para continuar sua existência na vida após a morte. Portanto, a prática da mumificação e a construção de tumbas elaboradas eram importantes para preservar o corpo e fornecer um local para a alma habitar. Além disso, os egípcios acreditavam que a alma do falecido precisava de alimentos, bebidas e objetos pessoais na vida após a morte. Eles acreditavam que essas oferendas seriam necessárias para nutrir a alma e garantir seu bem-estar contínuo. Portanto, as oferendas de alimentos, bebidas e objetos pessoais eram colocadas nas tumbas para que a alma do falecido pudesse desfrutar deles na vida após a morte. As tumbas eram construídas de forma elaborada e decoradas com pinturas, inscrições e artefatos preciosos. Isso refletia a importância que os egípcios atribuíam à vida após a morte e à preservação da memória e do legado do falecido. Além disso, as tumbas eram projetadas para serem espaços sagrados onde os vivos podiam se reunir para homenagear os mortos, realizar rituais e orações em seu nome, e manter uma conexão com eles. Essas práticas funerárias e as oferendas para os mortos eram consideradas uma forma de honrar e cuidar dos falecidos, garantindo que suas almas fossem protegidas e bem cuidadas na vida após a morte. Além disso, acreditava-se que essas práticas também beneficiavam os vivos, pois ao honrar os mortos e cumprir suas obrigações religiosas, os egípcios acreditavam que estavam garantindo a proteção e a bênção dos deuses para si próprios e para suas comunidades.